Graça e paz, amado irmão em Cristo, aqui o vosso irmão Laurindo Chaguala. Quero neste dia de hoje compartilhar consigo uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra que irá mudar a sua vida se tu creres. É uma bênção para mim partilhar esta palavra, cujo tema é a tempestade vai passar e temos como subtema: após a tempestade vem a bonança. Quero convidar-vos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Marcos 4, 35 a 39. Marcos 4, 35 a 39. Eterno Deus, te agradecemos pela sua palavra de vida. Limpe os meus lábios, pois a sua palavra é pura. Permita com que esta palavra fique no coração de cada um de nós que vai ouvir e que possa causar transformação. No nome santo de Jesus, nós oramos de hoje para sempre. Amém. Marcos 4, 35 a 39, assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. Neste texto, Mateus nos mostra que a vida que Jesus nos prometeu não é uma vida somente de prazeres, mas sim de tribulações e de tempestades por sermos seguidores dele no mundo. Lembramos-nos também que não terminará o nosso trabalho aqui na terra sem que venha o Filho do Homem para nos levar. Sobre o que nos propõe esse texto, concluímos que todo o sofrimento só é aceite diante de Deus quando for por amor a Jesus Cristo. Portanto, os sofrimentos por amor a Jesus não são motivos de tristeza, mas de alegria. Sabemos que fomos destinados a isso. Essa alegria não vem do fato de o cristão gostar de ser perseguido ou de ser maltratado, mas pelo testemunho que dá e pelo galardão que se segue após o sofrimento. E então, no final de tantas tempestades, virá da parte de Deus a bonança, mas para todos aqueles que tiverem sofrido, pondo a confiança e obediência em Cristo Jesus. Amém. O sofrimento é um meio que Deus usa para fazer crescer a nossa fé. Pedro disse que o sofrimento é comparado à ação do fogo, como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado. Deus usa o sofrimento para refinar-nos. Portanto, quando passamos pelo sofrimento, devemos lembrar que Deus está conosco e nunca permitirá que soframos além do que podemos suportar. Deus converterá em bem todos os sofrimentos e perseguições daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus se importa conosco. Independentemente da gravidade da tempestade,
Nunca devemos permitir que o sofrimento nos leve a pensar que Deus não nos ama. Nem pensarmos em afastarmos do seu Filho Jesus, que é o caminho para nos aproximarmos de Deus. Mateus 13, 20 a 21. Devemos recorrer a Deus em oração sincera e esperar até que Ele nos liberte da aflição e confiar que Deus nos dará a graça para suportarmos a aflição até chegar ao livramento. Convém lembrar, irmãos, de que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Quero que saiba, irmão, de uma vez por todas, que quando passamos pelo sofrimento ou pela tempestade, Deus está conosco. Ele esteve com os discípulos no barco aqui onde nós acabamos de ler. Versículo 36 diz-nos que os discípulos deixaram a multidão. Esta é uma boa atitude que os discípulos fizeram antes da tempestade. Eles deixaram a multidão e a Bíblia nos diz que eles levaram a Jesus consigo. Eles quiseram estar com Jesus. Eles quiseram a companhia de Jesus. Eles quiseram andar com Jesus. Eles quiseram sentar com Jesus. Eles quiseram dormir com Jesus. E eles quiseram levantar com Jesus. Esta é uma grande atitude que os discípulos tiveram antes da tempestade. Porém, o versículo 37 diz-nos que a tempestade chegou. A Bíblia nos diz que as águas entraram e já quase inundavam o barco. E os discípulos tentaram com as suas forças. Eles tentaram com a sua inteligência. Eles tentaram com a sua experiência sair da tempestade. Eles pensaram, já que somos homens experimentados, já que nós somos pescadores que já atravessamos por várias tempestades, nós vamos conseguir sair deste lugar. Porque há homens que pensam que podem sair da situação em que se encontram. Há homens que pensam que podem sair da tempestade com a sua inteligência. Podem sair dos problemas com a sua experiência. Podem sair dos problemas com a sua ciência. E os discípulos tentaram e não conseguiram. E eles recordaram de que há um nome acima de todos os nomes que nos pode fazer sair dessa situação. Seu nome é Jesus e ele ainda tem poder. E no versículo 38 eles decidem render-se à sua inteligência, decidem render-se à sua experiência, decidem render-se às suas forças e acordam a Jesus, clamam a Jesus para que os possa tirar da situação em que se encontravam. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que despertando Jesus, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e além do vento se aquietar, houve grande bonança. Aleluia. Amados irmãos, é uma bênção estar com Jesus. Os discípulos recordaram que há alguém que lhes podia tirar desta situação. E clamaram, despertaram a Jesus. E ele repreendeu o vento. A tempestade vai passar, mas vai passar somente para aqueles que confiam e clamam a Jesus, para que os tire da situação que se encontram. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa
o temporal. Aleluia. Onde Jesus está, na sua casa, onde Jesus está na sua vida, não o deixe sossegado. Clame a Jesus que a tempestade vai passar. A tempestade na sua vida financeira vai passar. A tempestade no seu relacionamento vai passar. A tempestade em que o mundo está envolvido vai passar. Se clamarmos a Jesus e obedecermos confiantes que a tempestade vai passar. Aleluia. Talvez essa pandemia é como se fosse um inferno para ti. Essa pandemia pode ser um desastre, um inferno na sua vida. Mas saiba que há um Deus que nos pode tirar desta situação. Eu me recordo de Mesaque, Abednego e Shadraque na fornalha. Nabucodonosor pôs-lhes na fornalha. E a Bíblia nos diz que foi aquecido 7 vezes mais. Quer dizer, foi aquecido de tal maneira que não havia chances deles saírem daquele lugar vivo. Mas Abednego e Shadraque confiaram em Deus. Muitas das vezes nós confiamos em outras coisas para sairmos da situação em que nos encontramos, da tempestade em que nos encontramos. Pois quando não pomos a nossa confiança em Deus, em alguma coisa confiamos. Mas Shadraque, Abednego e Mesaque não permitiram com que a sua confiança fosse para o outro Deus. Continuaram firmes, mesmo dentro de um problema grave que era a morte. Continuaram firmes em Deus. E Nabucodonosor põe-lhes no forno. E a Bíblia nos diz, Daniel 3, a Bíblia nos diz que os homens que atiraram a Mesaque, Abednego e Shadraque na fornalha morreram só de lhe atirar. Mas Mesaque, Abednego e Shadraque, dentro da tempestade, eu acredito que eles clamavam a Deus. Dentro da fornalha de fogo, eu acredito que eles louvavam a Deus. E o anjo do Senhor desceu para os proteger. A Bíblia nos diz que Nabucodonosor, ao aproximar-se da fornalha, ele não vê somente 3 homens, mas ele vê 4 homens. E ele diz que o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. É Jesus Cristo. Com todos aqueles que clamam, confiam nele, a tempestade passa. Aleluia. Há homens e mulheres que criam tempestades dentro da tempestade. Sabemos que todos nós estamos nessa tempestade da Covid-19. Mas os outros criam outra tempestade. Outros estão espancando suas mulheres neste tempo. Outras mulheres estão sufocando seus homens com palavras de não há comida. Clame a Deus. Não permita com que te envolvas dentro da tempestade. Mas clame a Deus para que haja bonança. Aleluia. Que Deus possa lhe abençoar, amado irmão. Que possa perceber de que temos um Deus maior do que as circunstâncias. Temos um Deus maior do que a tempestade. Que se clamarmos a Ele, não deixarmos o sossegado, mas fazermos com que Ele possa sossegar a tempestade. Não podemos permitir com que Deus fique sossegado com a nossa sossegação, mas devemos permitir com que nós possamos clamar para que Deus possa realmente ver que os seus filhos estão aflitos, precisando dEle, e Ele possa nos acudir. A minha oração, amado irmão, que possas clamar a Deus. A tempestade vai passar. Que Deus lhe possa abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai Santo, te agradecemos pela sua palavra de vida. Permita com que ela possa trazer esperança para todos aqueles que ouviram e possam realmente clamar a si. Em nome de Jesus. Amém.